Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui nessa tarde para deixar uma palavra para vocês sobre eu pensei qual seria o meu devocional, o que eu iria falar, né? Passei a semana inteira pensando nisso e pedindo a Deus qual palavra, qual seria a mensagem. E aí veio ao meu coração de compartilhar com vocês aquilo que eu estou vivendo. Vou fazer uma propaganda aqui para vocês que gostam de ler, mas para quem não gosta também é um recado maravilhoso. Eu sou uma pessoa que não gostava muito de ler. Na verdade, li pouquíssimos livros inteiros. Começava a ler, dava um cansaço e não lia mais. Mas eu estou lendo um livro agora, que esse livro, tipo assim, eu acho que foi um livro que Deus preparou para este momento da minha vida, que a gente está vivendo, todas nós estamos vivendo, né? E é este livro aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver certinho. A Experiência da Mesa. É um livro maravilhoso para você, mulher, para você, mãe, para você que quer aprender algo mais. E eu vou compartilhar com vocês uma mensagem sobre este livro, o que eu estou aprendendo. E aí, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, quem puder, em Êxodo 24, primeiro. Êxodo 24, capítulo 24, versículo 12. E diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Suba o monte, venha até mim e fique aqui. Depois a gente vai um pouquinho mais à frente, e em Êxodo 25, versículo 1. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que me Vamos voltar. Foi coisa. Antes do 25, a gente vai ler o 24, 18. Então, a gente lê o primeiro 12, certo? Que eu vou ler novamente, só pra gente entrar novamente. Disse o Senhor a Moisés: Suba um monte, venha até mim e fique aqui. Depois, no 18, ele diz assim: Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Depois, no 25, primeiro, versículo 25, capítulo 25, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Depois, no 25 mesmo, no versículo 8, diz assim: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Amém? Então, aqui, só para vocês entenderem tudo certinho, né? Como eu tô lendo alguns versículos, só que, tipo, destacou mais, para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Mas só para vocês entenderem, aqui no 24 diz que o Senhor disse a Moisés para subir ao monte. E aí, Moisés sobe ao monte. Aí diz assim, ó, só para vocês entenderem. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Então, aqui, Moisés, ele está subindo para ter um momento com Deus. Amém? E depois, ele permanece na presença de Deus durante 40 dias e 40 noites. Quando Deus fala para ele: E disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Então, e aqui, depois vocês podem ler devagar na sua casa, no momento que você tirou do seu dia para meditar na palavra. Então, você pode ler tudo certinho para você
entender melhor. E aqui, quando ele pede uma oferta, então ele vai pedir várias coisas. Ouro, prata, bronze, fios de tecido, peles de cordeiro, tingidas, couro, madeira, azeite, várias coisas. E aí, quando ele pede essa oferta aos israelitas, e aí ele diz: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio dele. Amém? Então Deus queria que o povo construísse um santuário para ele habitar. Então tá. Mais à frente, Deus, ele dá o projeto. A gente tem que imaginar assim, como Deus o arquiteto e Moisés o mestre de obras. Então, Deus deu todo o projeto de todas as coisas que ele queria que fizesse. Como ia ser o santuário, como ia ser o tabernáculo, tipo assim, todos os detalhes de qual material ia ser, que cores ia ser, ele desenhou e deu o projeto para Moisés. E Moisés era quem? O seu mestre de obras, que colocaria e tudo que estava no papel e tornaria realidade, certo? E tá, agora vamos aonde eu quero chegar. Quando Deus dá o projeto para Moisés, de todas as coisas que teriam que ter no seu santuário, ele fala assim no versículo, a gente permanece ainda no 25, versículo 23 agora. Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Amém? Deus está pedindo, especificando o tamanho de uma mesa que ele queria que tivesse no tabernáculo. E tá, Moisés construiu a mesa. E aqui fala-se no 29, faça de ouro puro os seus pratos e os seus recipientes para incenso, as suas tigelas e as bacias das quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Amém? Eu quero focar com vocês agora nesse último versículo que a gente leu. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. É o último, a gente estamos no 25, capítulo 25, esse é o último versículo, 30. Coloquem sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. E, como eu disse para vocês, eu estou apaixonada por este livro. Ele abriu os meus olhos para muita coisa dentro da minha casa, dentro do meu lar. E por isso que eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu estou vivendo. Então eu vou falar para vocês, vou ler para vocês sobre essa passagem e o que ela está dizendo a mim, o que ela falou ao meu coração através desse livro. Quem é o pão da presença? Quem vocês acham que é o pão da presença? Será que é quem? O pão de sal? O pão de doce? O pão asmo, né, que existia na época? Não. O pão da presença é Jesus. E ele disse: eu sou o pão da vida. A refeição planejada por Deus para ser colocada na mesa dos pães da presença representava o próprio Jesus. O pão da vida que nos nutre e nos traz redenção. O pão da presença da mesa do tabernáculo era uma imagem de Cristo, que habitava como um arranjo central na mesa.
E a refeição a ser partilhada, o sangue do cordeiro, sacrifício, proporcionava redenção pelos pecados do dia e do ano e representava sangue do cordeiro, que redimira o pecado de uma vez por todas. Imagine a presença sobrenatural e redentora de Jesus enchendo a vida daqueles que ofereciam um sacrifício e permitiam que o sacrifício se assentasse à mesa. Voltando, ele permitia que o sacerdote se assentasse à mesa em seu lugar. Amém? Então, só pra gente entender. Quando diz lá, eu vou até voltar pra gente poder, pra vocês poderem seguir comigo. Quando ele fala assim, no 29, no 25, 29, faça de ouro puro os seus pratos e recipientes recipientes para incenso, as suas tigelas e bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Amém? Então, quando ele está pedindo ali, todos os utensílios eram para as ofertas. Amém? Só que quem estava ali, só quem era permitido estar ali, era o sacerdote. Então, dizia que a gente oferecia aquilo, só que o sacerdote que se assentava à mesa para poder fazer o sacrifício. Amém? Então, ele permitia que o sacerdote se assentasse à mesa em seu lugar. Agora, quero que você imagine isto. No tabernáculo, a Arca da Aliança, que diz lá, também vocês podem ler, vocês vão entender. A Arca da Aliança, a morada da presença de Deus, ficava atrás de um véu grosso e pesado. Já a mesa era colocada fora do véu. Então, lá também está dizendo isso. Fora do véu. No lado norte. Deus disse a Moisés, coloque a mesa diante de mim, o pão da presença, que é quem? Eu já disse para vocês. Jesus. A presença que trará redenção. Os sacerdotes que ministravam todos os dias no tabernáculo não conseguiam ver a Arca da Aliança com a glória que pairava sobre ela, pois ficava oculta atrás do véu. Mas podiam ver a mesa posta com os pães da presença. Pense comigo. O que aconteceu com o véu do templo centenas de anos depois da morte de Jesus? Em 33 depois de Cristo, o templo de Jerusalém era uma estrutura magnífica, decorada com os mesmos elementos que compunham um tabernáculo. Não era mais uma tenda, mas sim um edifício grandioso. Os móveis e a Arca da Aliança, a mesa, o candelabro com 7 braços e o altar de bronze eram réplicas do modelo do tabernáculo. Quando Jesus disse, está consumado, o expirou, o grosso véu do templo se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Em Mateus 27, eu queria que vocês também abrissem. Em Mateus 27, vamos lá. Vamos lá, Mateus. Aqui. Mateus 27.
51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Amém? Tá dizendo isso em Mateus 27 e 51. Em Lucas também fala, em Lucas 23, 45. A presença de Deus agora estava exposta. A santidade divina da Arca da Aliança se encontrava aberta para a presença redentora de Jesus na mesa. O que aconteceu quando a santidade de Deus se encontrou com o poder redentor do pão da presença? E lá diz o que aconteceu. Em Mateus 27, 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Eu vou voltar um pouquinho, porque essa parte eu não queria dizer, mas vocês vão. A terra tremeu, as rochas se partiram. Um terremoto foi uma, como é que eu vou dizer para vocês? Foi uma cataclismo. Isso. Quando acontece um terremoto, vocês já viram na televisão, né? Quando acontece nesses países que acontecem os terremotos, né? Vocês podem perceber que tudo que era, tipo assim, os prédios, as ruas, quando acontece o terremoto, quando acaba o terremoto, as coisas continuam do mesmo jeito? Não. Prédios caem, casas caem, as ruas se partem, então nada volta a ser como era. Amém? Então, um terremoto foi uma cataclisma. Nada o que existia permanece igual. Depois que um terremoto atinge uma região, de igual modo, quando Deus Pai, o Criador de toda a vida, se revela e Jesus libera sua presença redentora em nosso coração, nada em nossa vida permanece como antes. Passamos por uma transformação de vida quando o Espírito Santo derrama seu poder sobre nós. Então, quando a gente recebe a presença do Espírito Santo, de Jesus, Deus Pai, nada na nossa vida, nada continua como antes. Não é verdade? A gente tem que ser transformado. Tudo o que era é passado. Agora nós estamos transformados. Amém? Conforme descobrimos com mais detalhes, Deus se encontra conosco por meio de uma presença sobrenatural na mesa. Essa presença divina à mesa vai além do que fazemos ou dizemos. Não importa quem somos ou o que fizemos. A Bíblia nos diz que Deus atua pela graça, mediante a fé. Em Efésios 2:8, você pode abrir e ler. E sentar-se à mesa é um passo de fé, com a confiança de que o Senhor se encontrará conosco lá. Quando fazemos nossa parte e nos assentamos à mesa, seja com família, seja com a nossa família, né, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Quando isso acontece, ou também seja quando a gente está sozinha também. Várias vezes a gente almoça sozinha, lancha sozinha, janta sozinha, mesmo quando nós estamos só. O pão da presença, que é Jesus, se encontra conosco e atua em nosso coração. Nosso coração é formado e moldado com o seu amor e a sua paz, à medida que aceitamos uns aos outros. O que acontece? No momento que nós estamos à mesa,
assentados com os nossos filhos, com o nosso esposo, com amigos, com os nossos familiares, o que acontece? Ali o pão da presença se encontra, e é Jesus. E nessa semana, a gente, aqui em casa, a gente tem vivido umas experiências maravilhosas. Porque antes, com a nossa vida corrida, tô dizendo por mim, tá? O meu horário de almoço era o quê? Eu chegava, fazia, preparava tudo correndo, preparava o prato de comida, o meu, do Rodrigo, o do Azaf, ou quando as meninas chegavam da escola, e a gente comia na onde? Em frente à televisão, assistindo. E nessa semana, faz 3 semanas que eu tô lendo esse livro, e eu aprendi bastante que a mesa na nossa casa é um lugar sagrado, onde a presença de Deus habita. Ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você, né? Ele tem que habitar na nossa casa, em todos os lugares. Mas na nossa mesa é especial, porque a gente vai ter o privilégio de o quê? Ter a presença de Deus assentado conosco. E ali é o momento que a gente conversa, a gente olha olho no olho dos nossos filhos, do nosso esposo. E ali a gente vai conversando, vai conhecendo mais, porque às vezes, mesmo a gente estando dentro da mesma casa, a gente, né, mulher, teve os nossos filhos, a gente não conhece eles por dentro. A gente não sabe o que se passa na mente deles, o que eles estão sentindo. E nesse momento que a gente está sentado à mesa, nós temos a oportunidade de conversar, de perguntar como foi o seu dia hoje. Como foi a sua escola? O que você aprendeu? Como foi você com as suas amigas, com o seu amigo? E a professora, né? Ou para o nosso esposo, a gente tem um privilégio de conversar com ele. Como família, né? Então, é um momento precioso. E mais pra frente eu vou poder, né, compartilhar com vocês mais capítulos desse livro. E ela fala de como a gente prepara uma mesa. A gente prepara uma mesa de qualquer jeito? Não. Por mim, eu estou falando. Quando eu preparo uma mesa de café na igreja, eu quero que seja a mesa mais bonita que eu posso preparar, dando o meu melhor. Então, quando eu peço para cada irmão, para cada irmã levar algo, eu quero que a pessoa dê o seu melhor. E eu quero preparar uma mesa de café super bonita. E aí eu tive pensando, na minha casa eu faço isso? Eu não faço. Eu tenho um jogo de prato que vocês já viram na igreja, umas xícaras pretas, que é um conjunto que eu comprei há um tempo atrás. E eu comprei esse conjunto de jantar e comprei uns talheres de prata, bonito. E eu só preparava com esses pratos, as xícaras de café, quando vinha alguém em casa. E não. E sabe o que eu aprendi também? Que o melhor, primeiro, é para minha família, para os meus filhos. Então, essa semana eu tive o privilégio de montar. Aqui, eu tô aqui do lado de fora da minha casa, aqui, ó, é o meu quintal, né? Quem não sabe, eu tô aqui na minha cadeirinha de praia, porque essa cadeira tá sendo bastante utilizada, porque é onde que eu sento no quintal e converso com as crianças, a gente faz o devocional juntos, e é bem gostoso. E hoje tá uma tarde bem gostosa, então eu tô aqui fora, por isso que eu tô aqui fazendo a árvore ali atrás, ó, do muro, colchão ali, ó, o Azaf hoje fez xixi no colchão, por isso tá ali secando. E eu tenho uma mesa de vidro aqui do lado de fora da minha casa. E ela é uma mesa maior, eu tenho uma mesa menor dentro e uma mesa maior fora. E essa semana eu tive o privilégio do quê? De todos os dias, no café da manhã, montar a mesa de café da manhã. Na hora do almoço, montar a mesa do café da manhã. Então, eu tô montando as mesas. E eu estou utilizando tudo aquilo que eu tenho de melhor na minha casa. Esse é meu cachorro latindo. Tudo aquilo que eu tenho de melhor. Então, quando eu vou montar uma mesa de café, eu pego as minhas xícaras pretas. Eu monto as xícaras pretas aqui na mesa, com os pires, com a colherzinha. Eu tento montar uma mesa super bonita para os meus filhos. E eu aprendi isso, que o melhor
tem que ser para nossa família, para os nossos filhos. Mas isso, eles em primeiro lugar. A gente não pode guardar as nossas coisas bonitas para visita. Não. Logicamente, né? Que nós temos que ser e fazer isso com todos. Amém? E então eu quero que você, mãe, que às vezes perdeu, né, o gosto de montar uma mesa para sua família. Eu quero dizer para você que o pão da presença habita na sua mesa. Então, que você possa, nessa tarde, meditar. E mesmo que você não tenha uma mesa na sua casa, entendeu? Uma mesa bonita, uma mesa de vidro ou não, você pode utilizar uma mesa. Ah, eu tenho uma mesinha na minha casa, na sala. É a única mesa que eu tenho. Utilize essa mesa. Que vocês possam se assentar no tapete em volta da mesa, compartilhar um alimento, um chá da tarde, um lanchinho à noite. Coloque, monte. Eu já postei alguma coisa, mas essa semana a gente fez bastante coisa. Eu já postei que eu fiz pastel, né? O pastel a gente comeu na sala. Eu montei uma mesinha com os pastéis, com o suco, as coisas. A gente se assentou em volta das mesinhas que eu... Nem é uma mesinha realmente, é umas banquetinhas que eu fiz como se fossem umas mesinhas. E a gente se assentou no chão, comemos, assistimos um filme. Foi super gostoso. Então as crianças ficam ansiosas pensando, mãe, o que você vai fazer hoje? Porque é gostoso estar junto. E eu também tive uma experiência essa semana, que eu fui visitar uma amiga que vocês conhecem, a Nádia, né? Ela ministrou na nossa igreja, nos cultos, no evento das mulheres. E faz 2 semanas atrás o pai dela faleceu. E a gente teve no velório, tudo, a gente deu um abraço nela super rápido, porque a gente estava no horário de almoço ainda, da loja, né, quando tava funcionando ainda. E aí o Rodrigo tinha encomendado uns livros com o esposo dela. E ele falou assim, amor, vamos lá buscar? Eu falei assim, vamos. E a gente foi buscar o livro na casa deles essa semana. E quando a gente chegou lá, ela faz chocolates, faz trufas, essas coisas, então ela tava mexendo com as coisas. E na casa dela, como ela mexe com essas coisas, a cozinha dela, ela não mexe, não faz muito salgado, essas coisas, porque não pode ter cheiro quando mexe muito com doce, tem que ser neutro, né? E na sala dela tinha uma mesinha. E a gente pegou e sentamos em volta da mesa. Ela fez uns biscoitinhos aqueles biscoitinhos de café com goiabada em cima. Ela tava assando eles quando a gente chegou. E na casa dela, ela não toma café. Então, ela sabia que eu tomava café, porque a gente já conversou sobre isso, que eu amava café. Ela falou assim, amiga, eu não sei tomar café, eu não sei nem fazer café. Então, vem aqui na cozinha que você passa o café e a gente... Então, a gente sentou em volta dessa mesinha, colocamos colocou o pires, colocou a xícara, colocou a colherzinha, colocou a jarrinha de café, colocou os biscoitinhos e a gente ficou ali em volta conversando. Conversamos sobre várias coisas, conversamos sobre o momento que eles estavam vivendo, né? A falta que o pai dela, porque ela mora no fundo da casa dos pais. Então, a gente teve um momento, e ela teve um momento de compartilhar comigo sobre o que aconteceu durante o período que o pai dela estava já doente. E ela me falava assim, eu não entendia, no dia que ele morreu, eu não entendia o que tinha acontecido, o que Deus tinha feito. Mas depois eu entendi. Então, eu não vou estender contar o testemunho dela, mas ela falou pra mim assim, eu não tenho o que dizer nada, não perguntar a Deus o porquê. Todos os dias eu agradeço a Deus pelo que Ele fez. E com o pai dela, Deus fez um momento, tipo assim, preparou um momento e preparou o pai dela para ele partir. Então, ela falou assim, hoje eu entendo tudo o que eu não entendia, o que estava passando com ele durante a semana, várias coisas. A gente estava achando que estava ficando louco, porque ela disse para mim que ele escrevia cartas para as pessoas do passado dele, pedindo perdão por coisas que aconteceu no passado. E a mãe dela foi entregando as cartas para as pessoas, foi tudo. E ela me disse que o quê? Deus preparou ele, preparou a alma dele
para que Deus levasse ele. Então ela dizia para mim que ela estava feliz pelaquilo que Deus fez. No percurso ela não entendia o que estava acontecendo, mas depois ela entendeu o que Deus estava fazendo na vida dela. E neste momento a gente estava em volta de uma mesa. A gente louvou a Deus pelo que Deus fez na vida dela. A gente conversando, que faz anos que a gente tem essa amizade. E a gente, né, contando coisas que a gente já participou juntas, que a gente já viveu juntas. E isso é gostoso, sabe por quê? Porque ali, a presença do pão, o pão da presença estava entre amigos. Então você, quando tiver a oportunidade de chamar um amigo, uma família para estar presente com você, mesmo que você não precise montar uma mesa de jantar ou uma mesa de almoço, simplesmente uma bolachinha com café, o pão da presença vai estar com vocês. Amém? Então, eu queria deixar isso para vocês. Eu queria ser super rápida, mas eu já tô vendo aqui o horário, o tempo, já até falei bastante. Vocês sabem que eu não gosto de falar. E só para conclusão de vocês, quando isso acontece, quando a gente se reúne com os nossos familiares, com a nossa família, com os nossos amigos, sabe o que acontece? Acontece uma fusão de relacionamento. E nisso exala um cheiro suave como é que eu vou dizer para vocês? A narina de Deus. E ali, a presença, o pão da presença está no meio de vocês. Amém? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Como eu disse, mais pra frente eu vou compartilhar mais sobre esse livro com vocês, que eu estou amando mesmo. E quando eu ouvi falar desse livro, foi uma amiga minha que me disse que ela leu e mudou a vida dela. E conforme no comecinho, quando eu comecei a ler, eu cheguei em uma certa parte, como eu comecei a chorar. Eu fiz uma chamada de vídeo pra ela, e eu falei assim, amiga, chorando. Eu falei assim, isso não vale, você falou que esse livro era maravilhoso, e esse livro me faz pensar em você, porque ela tá longe de mim, entendeu? A gente não tem uma convivência porque ela mora bem longe. E eu disse pra ela assim, esse livro é você, amigas, esse livro realmente transforma a vida das pessoas, tanto nas amizades, quanto na família, entre você e seu esposo, transforma. Então, você que tiver a oportunidade de comprar, você compre. Quando eu terminar de ler, quem quiser eu empresto, tá bom? Beijo, saudade de vocês. Tchau, tchau.